abrir no Salmo de número 20. Palavra do Senhor. Por favor, gira esse para cá que está. Salmo de número 20, meus irmãos. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Por favor, Salmo de número 20. Vou pedir que David Efraim traga, por gentileza, água, porque de fato a gente que canta, que prega, tem que regar muito a garganta. Salmo de número 20. Versículo 1 a 9. Salmo 20, quem achou, diga amém. Salmo de número 20. Thank you so much. Obrigado, filho. Salmo de número 20. Eu vou dar um título a essa mensagem, eu vou dar o título a esse salmo: Implorando Vitórias. Implorando Vitórias. Ao regente do coral, salmo do rei Davi. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Senhor de Jacó o guarde de todo o mal. Que de seu santuário lhe envie socorro. De Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as tuas ofertas e olhe com graça para seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Que coisa linda, irmão. Só o salmo já estava dando da glória. Daremos gritos de alegria pela tua vitória. E hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Diga um amém bem gostoso aí. Vou sentar, meus irmãos. Glorificado e exaltado é o teu nome, poderosa é a tua palavra. E a graça do Senhor me ajude a pregar essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, repito, esse salmo, quando eu li, meditei, mastiguei, engoli, eu coloquei o título: Implorando Vitórias. Versículo 1 ao versículo 9, a gente pode resumir esse salmo, que é de Davi, o rei Davi. Ele estava implorando vitórias. Quando diz implorando, diz que é mais que pedir. A palavra implorando, ela é mais profunda do que um simples pedido.
é uma intensidade mais aprofundada na petição. Você pode pedir apenas e você pode implorar. E quando eu disse implorando, vale dizer que o português está no gerúndio, que significa continuidade. Todo mundo que prestou atenção no português sabe que esse verbo está no gerúndio, implorando. E aqui eu coloquei vitórias. Perceba que o português, é claro que tem um S e o S, ele dá sinal de plural. Então, ele está implorando não só por uma vitória, mas por várias vitórias. O Salmo 20, meus irmãos, e muitas outras partes de outros salmos, trabalha esse assunto. Trabalha o assunto que Davi está tratando aqui. A guerra era algo próprio do tempo de Davi. Davi foi um rei. Davi foi um músico. E Davi também foi guerreiro. E ele tinha vários valentes com ele, homens de coragem. Homens que, quando ele dizia assim, vamos à guerra, ele dizia assim, estou com você, estou junto. Independente do tamanho do gigante, do problema. Davi, na sua adolescência, ele pegou 5 pedrinhas no rio e não sabe o que ele fez com uma pedra só, né? Ele não pegou 5, ele só usou uma. Ficou 4 de reserva. E com uma você sabe o que aconteceu, sabe? Até Daniel sabe. Hein, Daniel? Sabe o que aconteceu, Daniel? Davi pegou 5 pedras e pegou uma pedra e fez o quê? Daniel jogou. Hein, Daniel? Davi jogou a pedra na cabeça de... Olha aí. Não é possível que Daniel não sabe, foi de pastor? Na testa, foi? E depois da testa de Golias. E o que aconteceu com Golias? Caiu. Muito bem, caiu morto. Como presunto. Pofo, caiu, não foi? Mas tem mais aí um pouquinho ainda aí. Davi ainda pegou o pé e botou na cabeça, pegou a espada do bichão e arrancou a cabeça, pegou no cabelo e falou assim, se fosse eu, dizia assim, vai encarar? Os filisteus só, apavorado, olha, vai pregar, isso vai ser pregador. Não é possível um negócio desse. Vai passar a unção do pai. Ficou apavorado, correu todo mundo, né? Se fosse eu, dizia assim, vai encarar aí, negada. Calma, eu vou explicar. Não é um termo pejorativo, é um termo assim, cambada de capeta. Vai encarar Davi, ó, saiu. Mas antes de Davi fazer isso, Davi disse assim, eu matei um leão e um urso. Então Davi era um homem de coragem, de guerra, de música, de rei. Corajoso. Ele adolescente, ele pré-adolescente e matou um urso e um leão, irmão. Quando ele era adolescente, ele matou o gigantão. O gigantão era alto, que ele batia quase nessa parede. Tinha quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,80 m quase. Não, Flávio que é pedreiro aí, está medindo aí. Ele ia lá, quase lá em cima. O homem era uma torre. Todo mundo tinha medo, o exército Israel estava todo mundo com medo dele. Ele chegava lá, cheio de espada, o povo corria. Aí apareceu um adolescente e falou assim, ó, é o seguinte, ó,
Eu matei um leão e matei um urso. E eu vou enfrentar esse gigante. Aí Saul disse, ô menino, pega minha armadura. E Davi ficou todo sem jeito, uma armadura gigante. Ele disse, espera aí, tira essa armadura aqui, eu vou no rio. Eu vou no rio pegar 5 pedras, pronto. E com uma pedra você já sabe a história, já estou repetindo. E Davi era um homem de guerra. Então, meus irmãos, a guerra inspirava receio. A guerra inspirava medo. E o receio inspirava orações implorando ajuda. Essa é uma frase do comentarista Champlin. A guerra inspirava receio. E o receio inspirava implorando ajuda. Ora, na guerra havia o medo. Só que quando o povo estava, como Davi, né? Davi, quando percebia o povo com medo, esse medo, ao invés de ficar acuado na caverna, Davi ensinava o povo a implorar a Deus, que é o Todo-Poderoso. Tanto é que quando Davi encontrou Golias disse assim, Davi disse assim, tu vens contra mim com espadas e lanças e varapaus? Que Golias falou assim, hoje eu vou colocar a tua carne para as feras. Olha como ele veio assim. Se Davi fosse frouxo, ficava logo apavorado. O gigantão disse assim, quase lá em cima, falou assim, hoje eu vou pegar a tua carne e vou dar para as feras. Se ele fosse fraco. Aí Davi deixou ele falar, aí Davi falou assim, tu vens contra mim com espadas, varapaus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Bem fraquinho o homem, cara. Foi só o que deu. Ele pegou sua funda, girou e no centro, porque o capacete tinha uma brecha, e ele tinha que acertar no centro. Talvez Davi era muito bom de mira, ou então, quando ele girou, o anjo ajudou e disse, vai para cá um pouquinho aqui, vai para cá agora, pá! Eu não sei se teve ajuda celestial, ou se Davi era bom de mira. Na Bíblia diz que em Israel tinha homens que eram tão bons de mira, que se você colocasse uma linha, ele acertava. Sabia? Era bom de mira ou não, cara? Se botasse uma linha, ele cortava. Então, acho que Davi era um disso, viu? Se foi natural, para acertar lá no meio, tinha que ser bom de mira. Se Davi não foi bom de mira, um anjo foi soprando, e disse, aqui, pronto, aqui no meio, acabou-se. Ele tinha que acertar no centro, porque se pegasse na armadura, ele talvez caísse, mas não morria. A pedra entrou no crânio, destruiu o cérebro e caiu o bicho no chão. Furou-se, entrou na massa cefálica e a cabeçona do bicho devia ser grande, né, cara? Um bicho dessa altura aí, um cabeção era gigante. Então, a pedra entrou no cérebro. Quando entrou no cérebro, ele morreu instantaneamente. Mas Davi disse, não vou deixar isso barato, não. Ele zombou de Deus. Cortou o pescoço. Naquela época, irmãos, podia fazer isso, tá bom? Naquela época de Davi, podia fazer isso. Ok? Você tem que estudar a Bíblia com sabedoria. Quando Pedro cortou a olheira de Malco, Jesus mandou ele guardar a espada e disse com o ferro que fere, mesmo será ferido. Não foi assim? No tempo de Jesus, mas no tempo de Davi era assim. Era espada mesmo. Então, alguém lê a Bíblia e fala assim, mas naquela época era assim, tinha que ser assim. Ok? Então, estou pregando na época de Davi. Este salmo, meus irmãos, ele está dividido em duas partes. Eu vou falar bem prático aqui. Duas partes, esse salmo, ele está dividido. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 5. A segunda parte do versículo 6 ao versículo 9. Esse salmo de 9 versículos se resume em duas partes. Então vamos lá. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 5 que nós lemos. Esta parte do versículo 1 ao versículo 5, ela é dirigida ao rei, a Davi. E pede que Deus lhe conceda a resposta favorável. Versículo 1 ao versículo 5
é a parte direcionada para Davi. E diz assim, já lemos e vamos repetir, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal, que do seu santuário lhe envie socorro, e de Sião o fortaleça, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com graça para os seus holocaustos, que ele conceda os desejos do teu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela tua vitória e hastearemos bandeira em nome do nosso Deus, que o Senhor responda a todas as tuas orações. Essa é a primeira parte, e essa primeira parte é riquíssima. Eu podia passar a noite pregando aqui, mas eu quero dizer que ele está dizendo assim, que o Senhor te responda o seu clamor em tempo de sofrimento. Que coisa linda, meus irmãos. Uma versão fala assim, que o Senhor te ouça no dia da angústia. Aqui é a mesma coisa, que o Senhor te ouça no dia da angústia, ou que o Senhor te responda o seu clamor em tempo de sofrimento. O que é sofrimento senão angústia? Então aqui nós temos uma base para que quando nós enfrentarmos as angústias, os sofrimentos, que o Senhor responda o seu clamor nesta hora de angústia. O nome do Deus de Jacó o guardem de todo mal. O nome no Velho Testamento, o nome de Deus se perdeu a pronúncia. Já expliquei isso aqui, não vou dar tempo de explicar, mas digamos que seja assim, não se sabe a pronúncia certa, mas vamos chamá-lo de Iavé, como os maçoretas, os mestres judaicos, doutores judaicos, conseguiram uma pronúncia parecida para o nome de Deus, porque se perdeu a pronúncia, tá? Mas digamos, vamos aceitar que seja mais ou menos assim, Iavé. É por isso que Fernandinho canta, Iavé, ele é o Todo-Poderoso. Por sinal, tem uma música dele que o título é Iavé, essa música, Iavé, ele é o Todo-Poderoso. Então, o nome de Deus era algo sagrado, tão tremendo. A Bíblia no Velho Testamento, os Salmos, fala muito, os judeus, fala muito do nome de Deus. O nome de Deus era algo sublime. Era tão sublime que Deus, nos 10 mandamentos, ele diz, não dirás o nome do teu Deus em vão. Era tão sublime, que pena que nós não sabemos, Carlos, a pronúncia do nome de Deus. Mas era algo tão sublime que diz Deus, escreveu com os seus próprios dedos, não dirás o nome do teu Deus em vão. Então, quando Israel invocava o nome de Deus, era para vitória para os inimigos, era para milagres extraordinários. Por isso que ele fala assim, o nome do Deus de Jacó guarde você de todo mal. É o nome. Comparado a isso, o Novo Testamento fala que nós devemos pedir no nome de Jesus. O nome de Jesus, no português é Jesus, no inglês é Jesus, no aramaico é Yeshua, e Cristo é Yamashia, Yeshua Yamashia, é o nome de Jesus em hebraico, e aramaico também é parecido, pouca diferença. Mas você vê que no Novo Testamento tudo se pedia em nome de Jesus. Jesus fala assim, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Então, ao nome de Jesus é poderoso. Filipenses capítulo 3 diz que ao nome de Jesus se dobram os joelhos que estão nos céus, que estão na terra, e os seres que estão debaixo da terra. O nome de Jesus. Então, assim como no Velho Testamento era o nome de Deus, no Novo Testamento Deus disse assim, eu vou passar essa autoridade para o nome do meu filho. Assim como meu nome era
glorioso, terrível, trazia a vitória, assim como Israel, quando estava em aflição, chamava o nome de Jesus, assim, Carlos, como Moisés viu o mar na frente, o exército atrás, à direita montanha, à esquerda montanha, o exército furioso para matar o povo, aí com certeza, aí Moisés clamou o nome de Deus, porque Moisés ainda sabia a pronúncia certa do nome de Deus. Quando chegar no céu, vou perguntar a Moisés: Moisés, diga logo, que eu fiquei a terra todinha esperando o nome certo. Fala aí, Moisés. Mas antes disso, eu quero ver Jesus, a face dele. E no céu, meu irmão, não vai ser nós no céu não vamos ser um bando de múmias assim, só cantando assim, aleluia. O céu não é isso, irmão. A gente pensa que o céu é a gente tudo mumificado, sabe? O céu assim, a gente fica assim, aí assim, glória a Deus Pai. Pelo amor de Deus, você nem se compara. Lá a gente vai começar, vai conhecer um ao outro. Isaac, Jacó, Moisés. Primeiro é Jesus, irmão. Como matuto, desse povo tudinho aí, primeiro é Jesus. Primeiro Jesus, o lindo, maravilhoso. E se ele deixar o beijar os pés dele? Jesus, o senhor pode deixar beijar o seu dedão? Se ele deixar, é um privilégio. Mas lá no céu, nós vamos começar Abraão, Isaac, Jacó. Lá no céu, eu vou fazer umas perguntas na hora que tiver, Carlos, na hora que tiver um passeio nas galáxias, lá, nas Vias Lácteas, aí que tiver uma folguinha, eu vou dizer, o Moisés, me diga aí com a pronúncia certa, porque você perdeu, Moisés. Você pensa que ainda vai ficar só parado lá assim? Irmãos, Paulo disse: o que o olho não viu, o que não subiu à mente, à imaginação do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Paulo quer dizer? A gente pode imaginar coisas maravilhosas, mas ainda vai ser mais maravilhosas do que as coisas maravilhosas que nós imaginarmos. Por isso que eu estou cheio de imaginação. Tá? Olha, irmãos. O nome de Deus no Velho Testamento abalava o inferno, Satanás tremia. E no Novo, Deus falou assim: vai ser você, meu filho. Vou passar essa autoridade para você, viu? O que você fizer, eu assino embaixo. O que você realiza, o que você fizer, eu assino embaixo. O que você quiser, eu respondo. O que você desejar, eu faço. Só tem uma coisa que eu não vou poder fazer. O quê? Quando você falar, será que é possível o senhor passar desse cálice? Aí não, eu não posso responder isso, porque eu tenho que salvar muita gente. Inclusive um povo de Arco Verde. A essa resposta eu não posso. A única resposta que Deus disse, que Deus disse não para Jesus foi essa. Ele perguntou assim: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mesmo assim ele disse assim: mas se não for possível, seja feita a tua. Não dava para Deus responder, porque senão a gente ia tudo ir para o inferno. Se Deus respondesse, passa esse cálice, não tinha cruz, ou seja, todos nós íamos para onde? Inferno, condenação. Então ainda bem que ele não respondeu. Pode dizer, graças a Deus que Deus não respondeu. Eu já preguei isso aqui, vê se quanto passa. Mas irmãos, adiantando aqui, que do seu santuário, lá de cima, lhe envie socorro. Você quer imaginar um socorro que vem lá de cima, cara, do santuário de Deus? Se a gente chama um SAMU aqui, não é? A gente chama SAMU para socorrer. Não é, irmã Iracema, que trabalha no hospital?
Se um país de primeiro mundo tem uma saúde maravilhosa, imagina o socorro que vem do santuário. Vem cá. Imagina um socorro que vem do santuário. De Sião o fortalece. Que Sião é essa aí? Jerusalém. Em Jerusalém tinha um templo que se invocava o nome do Deus de Jacó. Aí Davi está dizendo, do templo, quando invocar o Senhor, Salomão fala isso na oração. Deus, na consagração do templo, se alguém vier aqui nesse templo e pedir ao Senhor, responde. E quando terminou a oração de Salomão, Salomão estava avivado, cheio da glória de Deus. E diz que ninguém pôde ficar de pé, que a glória do Senhor desceu sobre aquele templo. A oração de Salomão. Está lá em Crônicas. Que oração poderosa, né? A oração de Salomão foi tão poderosa, Carlos, que todo mundo ficou prostrado. Ninguém ficou em pé. Que coisa, hein? Prostrado, consciente, sem exagero, sem as loucuras que eu já falei para vocês aqui. Não é aquela queda que o cara fica empurrando a cabeça do outro, não. Não. Queda espontânea assim, ó, prostração, cara, ó. Consciente. Nada de quebra-cabeça. Eu quero dar um salto aqui para o versículo 4. Olha só. Que ele conceda os desejos do seu coração. Meus irmãos, olha que maravilha. Desejos que glorifiquem o seu nome. Desejos que não sejam egoístas, pensando só em você. Porque disse muito bem Marlo, tem um sítio. Tudo que nós temos é para serviço da obra de Deus. Se não for, não é bênção. Tudo, um sítio, um talento, uma casa, um carro, a serviço do reino de Deus. Tudo, nossos bens, nossas mãos, né, cara? A serviço do reino de Deus, irmãos. Tem gente, coitado, que tem um carrão e só serve a ele mesmo. Ele é pobre, cego, miserável e nu, irmão. Rico é aquele que tem. Eu conhecia pessoas que tinham um jegue, uma carroça. Eu conheço um aqui em Arco Verde que tem uma carroça. E ele serve ao Senhor. Que Deus conceda os desejos do seu coração, desejos que glorificam ao Senhor. Desejos espirituais, primeiramente. Desejos materiais que sirvam para o reino e que seja para a glória do Senhor. Todos os carros que Deus me deu. Por sinal, eu cheguei com um carro aqui, que eu comprei com muito suor e muito trabalho. Troquei no segundo, troquei no terceiro e estou no quarto. E quem sabe eu troco no quinto um espinho com 7 lugares para buscar ovelhas. Se os nossos bens não for para servir o Senhor, não é bens. Porque alguém disse que só existe bens nas mãos de Deus. Só existem bens a serviço do reino. Se alguém tem uma mansão, se alguém tem uma casa, e fica só no final de semana, ele egoisticamente, ou ele e a família, mas ninguém, nem os amigos. Ou uma mulher que eu ouvi falar, que tinha uma mulher que tinha uma mansão, Carlos, linda, maravilhosa. O melhor eletricista foi lá e fez a instalação. E ela morava, ela e o gato. Só. Isso é uma praga. Isso é uma miséria. Uma mansão, Gabi. Só uma mulher e um gato. Essa mansão era para chamar os crentes do Betel, para fazer vigília, para fazer retiro, para fazer churrasco, para abençoar a infeliz. Era ela e o gato. Devia ser bem bonzinha essa mulher. Porque só o gato
aguentava ela, de vez em quando. De vez em quando o gato miava e dizia assim, não aguento essa mulher não, vou dar uma fugidinha aqui na praia, porque essa mulher é demais. Se o gato falasse, cabia. Se o gato falasse, como aquela jumenta que falou, dizia muita coisa. Eu não aguento essa mulher. Irmãos, uma mansão. Morreu. E o gato ficou. Será que o gato foi herdeiro dessa mulher? Porque tem gente que não está dando uma herança para filho, não. Dá para um gato, para um cachorro, para uma vaca. Ou então doa para os pobres. Porque o negócio é muito feio. Quando morre, me dá meu pedaço. Me dá a minha parte. É uma confusão dos infernos. Gente que mata o outro, bota veneno. Herança. É negócio maldito quando não tem amor. Não é não? Quando morre, aparece muita gente. O cara nem quem falava no outro. Morreu, eu digo, eu estou aqui. Como é? Não, eu tenho um nome. Eu tenho o nome do meu pai. Infeliz, tu nunca cuidaste do teu pai. Quando ele morreu, eu quero a minha parte. Quanta miséria. Não amava o pai, ele queria era o. É por isso que eu fiquei sabendo aí, meu filho e minha linda esposa afirmou que o nome do homem é Jack Chan. Não vai dar a herança para ninguém. Vai o quê? Ele vai doar para alguma instituição. Meu Deus do céu. Bem, Carlinhos, quem sabe depois desse culto, ligou Jack Chan. Vê se dá dá uma ofertinha aí para o Betel, de Arco Verde. Agora, para falar com o Jack Chan, tem que dizer assim, porque é chinês, irmão. Você entendeu o que eu falei? Nem eu entendi. Porque eu não falo chinês. Porque se eu falasse chinês, falar assim, Arco Verde. Aí ele mandava aqui uns 100 mil conto, né? Irmãos, desejos do coração que glorifique a Deus e abençoe a sua obra. Oh, glória! Olha aí, Dario tá... Isso, está entendendo, Dario? Vamos lá. E lhe dê sucesso em todos os seus planos. Carlos, que coisa linda, Carlos. Olha, cara, só essa frase que a gente ganha à noite. Hein, irmã? Ó, Deus lhe dê sucesso em todos os teus planos. Olha só, que coisa linda. Deus lhe dê sucesso em todos os teus planos e para a glória de Deus. Porque os planos que são para a glória de Deus, Ele realiza. Todos os planos que glorificam o nome do Senhor, Deus realiza. Eu tinha plano de mudar essa frente. Ela está aí? Tá. Por que ela está sendo aí feita? Porque é para a glória de Deus. Quando alguém elogia aí, está recebendo elogio até fora do Brasil. Sabia disso? Sabia não? Está sendo para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos tendo sucesso nesse meu plano. Que não era só meu, né? Dos irmãos também. Irmãos, escute. Terminando a primeira parte, daremos gritos de alegria pela tua vitória. Olha só. Que coisa, né? Daremos gritos de alegria pela tua vitória. E hastearemos bandeiras em nome do nosso Deus. É uma cultura, fazia parte da cultura de Israel, quando recebia uma vitória, estender um pendão, uma bandeira. Símbolo de vitória. Quando alguém recebia uma vitória, hasteava uma bandeira. Celebrando, com gritos de alegria, aquela vitória que a pessoa recebia. E diz assim: que o Senhor responda a todas as suas orações. Meus irmãos, esse salmo tem duas partes. Eu preguei a primeira parte hoje. E a